Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, assim como eu também estou. Mais um domingo nos reunindo para poder nos inspirar a aprender, a amadurecer, a caminhar com a vida de homens e mulheres que estão relatados aqui na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento e da importância de nós entendermos que missão não se faz só. Bom, o texto que nós vamos usar de base para a nossa aula hoje é Romanos 16, 1, 2 e 2 Timóteo 1, 15 e 18. Se você quiser, você já pode ir abrindo. Antes da gente estar lendo a palavra do Senhor, eu queria estar fazendo aqui umas perguntas. Na verdade, não é uma pergunta. A proposta da revista é que a gente possa escrever o nome de algumas pessoas que fizeram ou fazem parte da nossa vida, para nos ajudar a refletir o porquê dessa importância dos relacionamentos, o importante de cultivar a amizade, resolver conflitos, ok? Tá aqui, essa é a tabelinha que a revista pede para a gente estar escrevendo o nome de pessoas que fizeram parte da nossa vida. A primeira são pessoas, pode ser mais de uma, ou pode ser só uma, não sei, de nomes de pessoas, né, que nós considerávamos amigos na nossa infância, amizades da adolescência, talvez a amizade da adolescência foi a mesma da infância ou não, amizades de hoje. De novo, talvez você carregue essa amizade até hoje. Então, tente pensar em outras pessoas também. E por fim, minha mão está aqui atrapalhando, pessoas que eu gostaria de reencontrar. Então, antes da gente começar a falar, antes da gente começar a olhar um pouco aqui para as histórias, né, que nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta e escrevesse, né, amizades da infância, amizades da adolescência, amizades hoje e pessoas que você gostaria de reencontrar. Eu já tenho a minha listinha pronta. Bem, feito isso, vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro texto é Romanos 16, 1 e 2, diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos e especialmente para mim. O segundo texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do 15 ao 18, que diz assim: Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. São só esses dois textos, por enquanto. Que o Senhor ele possa nos conduzir, nos dar direção, que, como eu sempre falo, que não seja apenas um momento de aprendizado, mas que verdadeiramente possa transformar as nossas vidas. Bom, para a gente iniciar, nós lemos dois textos, não é isso? Um falando sobre uma irmã chamada Febe, outro falando sobre o irmão chamado Onesíforo e sua família, mas também de outras duas pessoas não benquistas aqui por Paulo, porque o abandonaram no seu momento difícil, que foi Fígelo e Hermógenes. Talvez na sua versão esteja Figelo, tá? Bom, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, ter em mente o que estava acontecendo antes da gente chegar aí no que a gente quer realmente estar aprendendo e trazendo para a nossa vida. Primeiro, é que a gente vê que Paulo entendeu que missão não se faz só. Paulo era uma pessoa, nós sabemos que ele era uma pessoa extremamente instruída, né? Era uma pessoa, vamos colocar no nosso linguajar hoje, intelectual, uma pessoa instruída,
na lei do Senhor, na palavra. A palavra para eles naquela época era a Torá, eram os profetas, né, os salmos e os profetas. Não tinha os evangelhos como nós temos hoje. E Paulo, por assim dizer, quando a gente olha para a biografia, por assim dizer, né, ele era uma pessoa de autoestima. E nem por isso ele se achou autossuficiente. Desculpa. Quando a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado do livro de Atos e das cartas paulinas, cerca de 83 pessoas são citadas pelo nome como cooperadoras, pessoas que ajudaram, pessoas que estiveram aí no círculo de amizade de Paulo, que o ajudaram na missão de proclamar o reino de Deus. É claro que foram muitas outras pessoas ajudaram Paulo, mas que a Bíblia relata pelo nome são 83. Sendo que dessas 83, 33 estão no livro de Romanos, que foi o primeiro texto que a gente leu aqui, sendo que dessas 33, 8 eram mulheres. E uma mulher em especial, nós vamos falar um pouquinho dela hoje, que é a irmã chamada Febe. Né? A gente vai ver aí no capítulo 16, nós lemos uma recomendação. No cristianismo, no início da igreja, né, a gente vê que era muito comum eles mandarem carta de recomendações quando uma pessoa ia de uma comunidade para outra, seja para ajudar, né, seja por viagem. Era normal, era comum que os apóstolos, aquelas pessoas que estavam numa posição de autoridade, dessem carta de recomendações para que aquelas pessoas fossem recebidas. Até porque a gente tem que ter em mente que eles viviam um momento de perseguição. No caso aqui, nessa carta de Romanos, eles já viviam um momento de perseguição. E a gente vai ver que a irmã Febe não era uma irmãzinha qualquer, entre aspas, né? Nenhum irmão é qualquer. Mas era uma pessoa importante para a igreja. A gente vai ver Paulo recomendando, pedindo que ela fosse recebida, porque ela servia a igreja em Sicréia. E aqui a gente precisa ter em mente que servir tinha um significado que talvez não tenha para nós hoje, aqui, né, no nosso tempo, ou na igreja ocidental. Quando Paulo usa o termo servir a igreja, ele estava dizendo que ela era uma diaconisa, tá? Ela se enquadrava nessa categoria de diaconisa. E para ser diaconisa, ou ser um diácono naquela época, era necessário ter alguns requisitos. A gente pode ver isso lá em Atos 6:3, depois você pode conferir, que era ser uma pessoa de boa reputação, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de sabedoria. Ou seja, a irmã Febe era uma irmã que se enquadrava nesses 3 requisitos e por isso ela se enquadrava aí na categoria de diaconisa. No caso da igreja de Sencreia. E segundo a recomendação de Paulo, ele vai falar que ela ajudou, né, aí vai depender das versões, mas que ela era protetora de muitos. E aí a gente precisa voltar um pouquinho nas palavras originais que foram usadas, porque proteger para a gente seria simplesmente, literalmente, proteger, né? Mas a palavra que Paulo vai usar, a palavra grega para protetora que Paulo usa é prostates, que tem a ver com estar acima de, sobre algo ou alguém. Não fica explícito, mas o que dá a entender que Febe, na verdade, ela tinha uma posição de autoridade. Ela tinha algum tipo de poder ou autoridade que, devido a essa posição dela de poder, ela conseguia estar protegendo os cristãos, que, como a gente já comentou, vivia em um momento de perseguição, incluindo o próprio apóstolo Paulo. E então a gente vê que Febe, ela usou o seu poder, a sua posição, que nós não temos realmente assim certeza de qual que era, mas ela usou isso em favor dos seus irmãos. Ela usou isso em favor da igreja e, inclusive, Paulo fala que ela cuidava de muitos, né? Ela ajudou a muito, especialmente a ele. Paulo deixa isso bem claro.
Bom, a gente vai ler num segundo relato, que é no livro de 2 Timóteo, que da mesma maneira que havia bons companheiros, como a irmã Febe e muitos outros que vão ser citados lá no livro de Atos, no livro de Romanos, infelizmente também houveram, né? Correto é houveram maus, houveram não, a Maria vai brigar comigo. Houve maus companheiros na jornada. E 2 deles tá aqui no versículo 15 que nós lemos, né, que é Fígelo e Hermógenes. Paulo vai falar que eles simplesmente o abandonaram no meio da caminhada, mas não só ele fala, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Todos abandonaram. Todos da província da Ásia abandonaram Paulo nesse momento difícil que ele estava passando, que nós daqui a pouco já vamos estar falando aí que momento foi esse para a gente entender melhor, tá? Só que ele também vai citar Onicífero e a sua família. Bom, vamos entender o contexto de Paulo para a gente entender a figura de Onicífero e a figura dessas outras pessoas. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu. E o que a gente não sabe é que dessa vez ele estava preso por acusações seríssimas, né? Mesmo que inverídicas. Mas Paulo estava sendo acusado por ter contribuído por incendiar Roma. Vocês sabem que os cristãos foram acusados de incendiar Roma. Não foram eles, mas eles foram os acusados. E Paulo estava entre eles. E esse suposto crime levou Paulo para uma prisão que se chamava Marmetina, que era a pior prisão na época. Não tinha luz, não tinha ventilação, era úmida e quando chovia infiltrava águas pelas paredes. Então vocês imaginem, né? Uma pessoa que foi acusada injustamente de algo que ela não fez, mas nós sabemos que é por causa do evangelho, e num lugar que não tinha luz, que não tinha ventilação, que era úmido, então tinha cheiro de mofo. Quem tem problema de alergia já teria morrido, né? E que quando chovia infiltrava água pelas paredes, é por isso que era úmido. Então você imagina, o sofrimento do apóstolo era grande, né? Ele não era simplesmente, ele não estava simplesmente preso num lugarzinho bom, sendo servido água e bebida à vontade, com uma caminha boa para dormir. Ele realmente estava num lugar muito ruim. E ele vai falar que nesse contexto de sofrimento todos na Ásia abandonaram, inclusive esses 2 irmãos. E na nossa caminhada não é diferente, né? Quantas vezes nós também fomos abandonados, mas eu acho que a gente também tem que pensar se nós também não abandonamos. E quando ele cita Onicífero, ele afirma que esse irmão muitas vezes ele foi valioso, um amigo que o reanimou nesse momento tão difícil. E aqui, de novo, a gente precisa voltar no grego, porque Paulo vai usar uma palavra para Onicífero que só é usada uma única vez no Novo Testamento justamente para esse irmão, que é a palavra anapsico, que é a união de 2 palavras, que é a palavra ana, que significa novamente, e psicó, que significa respirar, refrescar. Ou seja, Paulo diz que Onicífero foi um amigo que o ajudou a respirar novamente, sendo como uma brisa suave, refrescante na vida dele, naquele momento de grande sofrimento que ele estava passando. Se a gente for voltar aqui o que nós falamos da prisão, era uma prisão que não tinha ventilação, uma prisão que deixava sem ar, uma prisão que sufocava. E Paulo vai falar que esse irmão foi um irmão que o ajudou a respirar novamente. E é muito lindo ver isso, porque Paulo inclusive vai explicar por que ele se refere a Onicífero. Se a gente for voltar aqui no versículo 16, em 2 Timóteo, ele fala, por muitas vezes me animou em suas visitas, nunca se envergonhou por eu estar na prisão. E outra, ao contrário, quando ele foi para Roma, ele procurou Paulo até encontrá-lo.
Ou seja, a gente vai ver duas características muito importantes na vida de Onicífero e que nós precisamos ter na nossa vida quanto Igreja de Cristo. A primeira que é coragem para se envolver, para ajudar e se envolver. A segunda foi ter perseverança para encontrar e companheirismo em meio à dificuldade. Onicífero foi corajoso, né, para ajudar. Paulo estava sendo acusado de coisas terríveis contra o Império Romano, mas aquele homem ele teve coragem para ajudar e para se envolver naquela questão. Porque se Paulo não era bem visto, imagine Onicífero tentando ajudar e se envolver, também não ia ser bem visto. E aqui é um ponto de reflexão para nós, né? Nós vivemos tempos difíceis, nós sabemos que a Bíblia afirma que o amor de muitos se esfriaria e, amados, isso é uma palavra para nós, igreja, que dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, que dizemos que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, porque o mundo jaz no maligno. E perseverança, né? Coragem e perseverança. São dois pontos que nós precisamos refletir nesse momento difícil, quanto a tantas coisas que têm sido expostas e como nós temos nos posicionado. Como? Né? Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado uma orientação do Senhor com tudo que está acontecendo, com tudo que tem sido exposto? Nós temos uma cultura no Brasil muito complicada. A lei no nosso país, ela vai falar que uma pessoa só é culpada depois do trânsito e julgado. Mas nós temos a tendência, e eu não vou falar nem só no Brasil não, mas nós somos tendenciosos a isso, de que pelo simples fato de já ter aparecido na televisão, a gente já falar que é culpado, a gente já condenar, porque saiu na manchete. Nós sabemos que nós temos uma mídia tendenciosa, uma mídia que escolhe o seu lado, que escolhe aquilo que é melhor para ela naquele momento, né? Ela não tem um lado certo, ela tem um lado daquilo que vai ser melhor para ela naquele momento. Uma mídia oportunista, por assim dizer. E nós temos a tendência de, por causa dos títulos das manchetes sensacionalistas, acabar tendo posicionamento antes mesmo de ter as investigações, o recolhimento de prova, o julgamento e a sentença. E Paulo estava vivendo injustamente aqui, uma prisão injusta, né? E esse irmão, sabendo do caráter de Paulo, conhecendo Paulo, ele teve coragem para se envolver, coragem para tentar ajudar. E perseverança para encontrar Paulo, perseverança para poder continuar sendo companheiro de Paulo naquele momento difícil. E eu acho que isso são pontos que nós precisamos refletir hoje dentro dos nossos relacionamentos, né, próximos, mas também quanto Igreja de Jesus Cristo. Como nós temos nos posicionado, como nós temos nos colocado, nós estamos tendo coragem, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus nos deu unção de coragem e ousadia. Nós temos perseverado, nós temos nos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo para interceder. Nós temos usado as armas espirituais para guerrear. O que nós temos feito? Bom, Paulo teve amizades perdidas também. A gente vai ver isso em 2 Timóteo, capítulo 4, 10 e 14, que foi Demas e Alexandre o Ferreiro. Inclusive, esse eu gostaria de ler, porque é bem interessante o que Paulo vai escrever. Não foi simplesmente só uma amizade perdida, foram amizades desfeitas. E no final nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá no versículo 14, Paulo vai escrever assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Sabe o que é interessante?
nós falamos de bons e de maus companheiros. E às vezes os maus companheiros eles podem nos desanimar na nossa caminhada. Mas Paulo vem nos mostrar que não é para nós nos desanimarmos, mas que é para nós deixarmos nas mãos do Senhor, que Deus há de julgar. Bom, por fim, apesar a gente não vai ler, mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, a gente vai ver amizades de Paulo restabelecidas. E uma dessas amizades que está aqui relatada é João Marcos. O jovem João Marcos, aquele que foi pivô da separação de Paulo e Barnabé, né, que ficou com medo daquilo que estava por vir. Barnabé aceitou discipular João Marcos e Paulo simplesmente seguiu aí com a missão de propagar o evangelho. Mas aqui a gente vê, né, uma amizade restabelecida. Ele vai falar para que João Marcos fosse levado até ele junto com Timóteo, porque ele era muito útil ao ministério. Então, trazendo um pouquinho para nós, né, a gente vai ver aí Paulo com boas amizades, bons companheiros, vai ver amizades que foram perdidas, amizades que foram desfeitas por causa de abandono, por causa de maus companheiros, vai ver amizades restabelecidas. E é por isso que a gente fez aqui essas perguntas e no final vão ter outras. Então fique até o final para você ver quais são as outras que nós vamos falar aqui. Por isso, né, que a revista trouxe amizades da infância, amizades da adolescência, amizades de hoje, pessoas que nós gostaríamos de reencontrar. Bem, nossas lições, elas vão nos ensinar com as pessoas que a gente está aprendendo. Só um minutinho, irmãos. E a gente vai aprender aí com Febe e com Onesíforo. Então, o que a gente tem a aprender com aquela mulher que foi chamada de diaconisa, né? Uma mulher de boa reputação, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de sabedoria. E o que a gente vai aprender com Onesíforo? Aquele que Paulo se referiu como amigo que novamente o ajudou a respirar. Bem, segundo a nossa revista aqui, com Febe, aprendemos a usar nosso poder e autoridade para servir e, quando necessário, proteger quem estiver em perigo. Talvez você fale, não, Aline, mas eu não tenho posição de autoridade, de poder. Amados, em algum espaço nós ocupamos essa posição sim. Repense. Nas relações que estabelecemos com as pessoas, em que medida o senso de proteção ao próximo aparece? Será que nós temos consciência da nossa responsabilidade com o nosso irmão? Da nossa responsabilidade com o corpo de Cristo? Proteger alguém de algum perigo pode significar colocar a sua própria segurança e comodidade em risco. Quão dispostos nós estamos para sair da nossa zona de conforto? Tem a ver com mexer na nossa rotina, ceder espaço em nossa vida e até em nossa casa para quem precisa de cuidado. No entanto, a graça de Deus nos capacita a superar nossas limitações e discernir como agir diante de cada necessidade que aparece. Amados, nós não vivemos na época da igreja primitiva. Nós sabemos que não é tão simples sermos hospitaleiros quando se trata da nossa casa, mas nós, quanto igreja, quanto servos, quanto filhos, nós precisamos, como nós lemos aqui, estar debaixo da graça e da orientação de Deus para a gente conseguir vencer limitações que foram impostas, né, pelo tempo, pela sociedade que a gente vive, para que a gente possa ter discernimento e agir na necessidade do outro e agir na necessidade que aparece. O que Febe não fazia era negar auxílio. Ela protegia muitos e isso deve nos inspirar a agir. Quanto a Onesíforo, que nós aprendemos com ele, né? Que palavras de ânimo e solidariedade são fundamentais. Nós vivemos um momento, continuamos vivendo um momento de pandemia, né? Não tem vacina, não tem cura, então não acabou a pandemia. E a gente vê muitos propagadores do caos. Nós não podemos ser propagadores do caos. Nós precisamos ser pessoas como Onesíforo, né, que entende que palavras de ânimo e solidariedade são fundamentais.
Palavras de ânimo refrescam a vida, especialmente quem está de cabeça quente. Assim, podemos ajudar trazendo paz e calmaria, colaborando para diminuir a tensão de quem já está com o ânimo inflamado, o que pode levar à atitude das quais a pessoa se arrependerá depois. Palavras de ânimo dão condições para que as pessoas que estão sufocadas em problemas e preocupações possam respirar melhor, com mais calma, para que assim consigam encontrar melhores saídas. Onesífero se manteve companheiro de Paulo, no momento em que ele foi envergonhado e humilhado publicamente. E aqui entra outro ponto de reflexão. Ajudar pessoas que talvez estejam com problemas de ordem afetiva, com alguns problemas particulares, talvez é até fácil. Mas e quando os problemas se tornam públicos? Foi o que eu disse. Qual tem sido o nosso posicionamento? Paulo foi envergonhado e humilhado publicamente. E esse homem, esse irmão, ele foi companheiro até o fim. É claro que existem casos e casos. Nós não vamos ser coniventes com o pecado. Mas a gente precisa estar ao lado de quem recebe uma condenação pública. Isso é um desafio. Mas, sendo o Senhor que nos orienta, Ele nos dá graça para enfrentarmos a dificuldade e superarmos tais situações. A gente pode ser instrumento de consolo, de acolhida e, se necessário for, de exortação. Gente, é estar debaixo da graça da orientação. Mas é entender que, independente se é particular, se tornou público, se a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, se nós temos a orientação, se nós temos o direcionamento dele, nós podemos ser instrumento de consolo, de acolhida e até mesmo de exortação. O que nós não podemos fazer é abandonar, como Fígelo e Hermógenes fizeram com Paulo e todos da província da Ásia. Quando o apóstolo mais precisou, eles viraram as costas e o abandonaram, né? Mas que a gente possa aprender com Febe e com Onesífero, a usarmos a nossa posição para estar ajudando, servindo e protegendo e também sermos companheiros, perseverantes, corajosos, estarmos juntos. A gente já está se encaminhando para o fim. Paulo foi alguém que investiu nos relacionamentos e nós precisamos aprender com ele, né? Ele educou as comunidades sobre a bênção da comunhão e a gente sabe, né? A palavra vai dizer que todos vão reconhecer que Jesus, Deus e o Espírito Santo são um, né? E que nós podemos ser um com eles quando nós vivermos em unidade. E nós precisamos nos inspirar em Paulo, a cultivar nossas amizades, a resolver conflitos, a perdoar quando necessário e nos deixar sermos alvo da gentileza e amizade de alguém, né? Deus não nos criou para sermos sozinhos, ao contrário, né? Deus nos criou para coexistirmos. Nós não existimos, nós coexistimos, né? Nós não somos eremitas, nós não somos pessoas sozinhas, nós somos pessoas que foram criadas para viver em sociedade, para viver em comunhão, para viver com o próximo, com o outro. E o Senhor, Ele dá do seu Espírito, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua palavra para nos capacitar a nos relacionar, para cultivarmos amizades, para cultivarmos bons relacionamentos. Para a gente estar encerrando aí, como nós dizemos no início, né? Paulo entendeu e nós, quanto igreja, nós precisamos entender que missão não se faz só, né? Deus não nos criou autossuficientes. A gente precisa ter muito cuidado porque na nossa caminhada, como Paulo teve bons companheiros, mas maus companheiros, como Paulo teve, vamos botar assim, eu acredito que uma surpresa, né, saber que Onesífero procurou ele até encontrar, que foi amigo, que foi companheiro até o fim. Ele também teve pessoas que o abandonaram, ele também teve decepções.
E isso não pode nos desanimar na caminhada, e isso não pode nos desanimar a cultivar relacionamentos, a cultivar amizades. A gente não pode deixar isso, essa perda de apoio, às vezes até mesmo dentro do ministério, às vezes até mesmo, né, dentro da casa de Deus, nos levar a assumir uma postura de autossuficiência. Porque o grupo, o ministério não me ajuda, então eu vou fazer sozinho. Isso não existe no corpo de Cristo, né? Pastor Douglas Gonçalves, ele fala que se a gente puder resumir a igreja em uma palavra, essa palavra é nós. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que igreja se resume basicamente, vamos botar assim, em 3 ideias, entre aspas, né? Igreja é o modo como Deus quer nos ensinar a ser sua família. Então, igreja é família para o Pai, igreja é noiva para o Filho, e igreja é templo para o Espírito Santo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não existimos sozinhos. Não existe a igreja com apenas a Aline, com apenas a pastora. Nós somos templos do Espírito Santo. Efésios vai falar que nós somos pedras vivas usadas para edificar. Nós juntos somos o templo do Espírito Santo. Então, igreja é nós. E se alguém nos magoou, que a gente possa liberar o perdão, que a gente possa tentar, como Paulo, restabelecer amizades como ele fez com João Marcos. Talvez algumas não vão voltar. Talvez algumas amizades nós vamos perder ao longo do caminho, até porque os nossos projetos e nossas ambições mudam ao longo do tempo. Mas existem amizades que nós vamos carregar para sempre, eu sei disso, mas que a gente possa se inspirar na vida de Paulo e cultivar nossas amizades, cultivar os nossos relacionamentos e entender que igreja não se faz com que a missão de Deus, que a missão é de Deus primeiramente, nós somos colaboradores, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa coexistir, a gente precisa ter unidade, a gente precisa estar junto, a gente precisa ter amizades que vão nos ajudar aí ao longo do caminho, como foi na vida do apóstolo Paulo. Espero que esse momento aqui de aprendizado ele possa ter enriquecido a sua vida como enriqueceu a minha, tenha te despertado para essa necessidade da comunhão, da unidade e das amizades. E antes da gente terminar, eu pedi que nós estivéssemos escrevendo aí, né, essas amizades. Espero que você tenha escrito. E espero que você reencontre quem você gostaria de reencontrar. Mas a nossa lição não traz só isso. A nossa lição falou de bons e maus companheiros. E aí, a revista pede para a gente escrever nome de algumas pessoas também. Mas agora é para a gente escrever nomes de pessoas que, infelizmente, nós tivemos as nossas amizades desfeitas ao longo do caminho. Pessoas que talvez a gente não tenha conseguido perdoar ainda. Às vezes a gente acha que perdoou e não perdoou. E pessoas que não perdoaram a nós. Vamos ser sinceros. Não são só as pessoas que nos magoam. Nós somos falhos e pecadores e magoamos as pessoas. Será que existem pessoas que não nos perdoaram? Será que existem pessoas que a gente traz, às vezes lá no fundinho, que nós não perdoamos? Quem são as pessoas que, infelizmente, nós perdemos a amizade no meio do caminho, as amizades foram desfeitas? Eu te convido a estar preenchendo agora, né, a tabelinha inteira, né, e que você possa ter um momento de oração, de intercessão. Peça ao Espírito Santo para te mostrar se há alguém que você precisa perdoar. Peça ao Espírito Santo para te mostrar se existem pessoas que não te perdoaram. Vai lá, se reconciliem quando há tempo. E amizades desfeitas, quem sabe essas amizades elas possam ser restabelecidas como Paulo e João Marcos. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um ótimo domingo
que você possa estar cultivando as suas amizades, que você possa estar se inspirando na vida de Febe Onicífero e do apóstolo Paulo também. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que Deus possa te dar boas amizades aí ao longo da sua vida. Um grande abraço.